Olá, queridos, graça e paz. Novamente, Jesus alimenta uma multidão. Mateus 15. A segunda multiplicação de pães e peixes. Agora, 4.000 homens, 7 pães e alguns peixinhos. E por causa de os discípulos já terem passado por situação semelhante, era de se esperar que eles já soubessem como seria. Ou seja, deixa com o mestre que ele resolve. Mas não foi assim. Vamos ler. Mateus 15, versos 32 ao 39. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Queridos irmãos, eu quero destacar 3 coisas nesta passagem. Primeiro, a bondade de Jesus. É interessante como nesse texto, diferente da primeira multiplicação, quem fala em alimentar o povo é Jesus e não os discípulos. Ele diz: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Eu preciso lembrar que a maioria daquele povo estava lá não por quem era Jesus, mas pelo que Jesus fazia, ou seja, por interesse próprio. E Jesus sabia disso. Ele mesmo fala sobre isso em outra ocasião. Mas, ainda assim, ele teve compaixão do povo. Isso, obviamente, é muito próprio de alguém que, só como ele mesmo, pudesse amar aquele povo que, assim como qualquer um de nós, não merecia sua bondade, o seu amor. Mas ele nos amou. Tanto amou que a si mesmo ele se entregou por nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Segundo, conhecimento de nossas necessidades, todas, sem exceção. Ele sabe tudo o que precisamos. Alguém pode perguntar: então por que precisamos orar? É porque ele quer nos ouvir em petição, em rendição, em adoração a Deus. Por isso, em nossas orações de clamor, nós devemos sim nos render diante de um Deus bondoso, poderoso e pronto para nos ouvir. E também porque quando oramos em clamor, nós mesmos somos edificados e abençoados pelo Deus a quem nos dirigimos. E terceiro, graça e misericórdia. E eu aqui repito, ninguém, nem aquele povo e nem nós hoje temos nenhum mérito para que ele tivesse compaixão de nós. Não só em notar e pronunciar sobre a fome da multidão, mas em providenciar o alimento e com abundância. Isto é graça. Graça de Deus sobre nós. Irmãos, pense nisso. Deus é bom para todos nós.
apesar de nós. É como João escreveu em sua primeira carta, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.